O embaixador Luiz Brum de Almeida e Souza é o convidado de hoje do programa Prata da Casa. Servidor com mais de 40 anos de serviços prestados ao país, serviu em Washington, Moscou, Assunção, Abidjan e Lisboa. As vicissitudes da carreira, sobretudo em postos de grandes adversidades, foram contribuições importantes na sua formação pessoal e profissional. Defensor da importância do papel do Síndico Itamaraty no contexto do Ministério das Relações Exteriores, o embaixador integra a entidade desde a primeira hora, tendo sido, inclusive, o primeiro secretário-geral do nosso sindicato. O embaixador Brum está aqui hoje para falar sobre o papel do Síndico Itamaraty e suas expectativas com relação à defesa dos interesses dos servidores, seja no Brasil, seja no exterior. Embaixador Brum, bom dia. Muito obrigado por haver aceito o nosso convite. E sempre contabilizamos os seus conhecimentos, a sua experiência, e hoje vamos dar mostra da importância do fato. É com grande prazer que eu estou aqui com você e com a nossa colega para discutir um tema que, na verdade, é recente, porque tem 5 anos ou menos, e o Sindicato do Itamaraty sempre foi algo assim, um sonho que aparentemente não poderia ser realizado por causa da hierarquia, por causa disso, por causa daquilo. Vários colegas meus mais antigos sempre me diziam: você vai se meter nisso, por quê? Isso não vai dar certo, afinal de contas, tudo depende de uma promoção, de uma remoção. E eu sempre fui um grande defensor do sindicato, porque acho que a união faz a força, sobretudo considerando os presidentes Lula, a presidente Dilma, todas de origem sindical e todas, portanto, com vontade de nos ajudar, desde que nós nos mobilizemos e consigamos transmitir a mensagem correta. E então eu acho que o Itamaraty chega na hora histórica absolutamente crucial. É um grande momento, nós já temos inclusive uma nova, você vai sair, né? Vai para um posto, nós vamos ter uma mulher, o que é ótimo, uma mulher como presidenta, é mais uma presidenta, né? Então ela tem todo o nosso apoio para desenvolver um trabalho que tem vários aspectos. Primeiro, junto à própria casa, mostrar que não somos bicho-papão, que não queremos contestar nenhum embaixador, que não queremos pedir coisas absurdas, mas que estamos apenas vocalizando, representando os anseios desses funcionários. Funcionários esses que são da melhor qualidade e que estão à espera de alguns gestos da administração do Itamaraty. Nós temos mantido esse diálogo soberano, intenso, cobrador, sim, por que não? Mas ao mesmo tempo disciplinado, porque não vamos bypass a administração. E então eu acho que a sua pergunta mostra a importância de um sindicato nesse momento para o Brasil e no mundo, porque no mundo inteiro a gente vê a força dos sindicatos, das uniões, das manifestações. E o Itamaraty estava atrasado nisso, não tinha o seu sindicato. Foi uma batalha terrível conseguir a carta sindical. Nós hoje temos todos os direitos perante a justiça brasileira de defender os funcionários em diferentes planos. O embaixador costuma observar que o Síndico Itamaraty não é contra a administração, mas sim a favor dos servidores que precisam ser valorizados, ou seja, respeitados. O que o embaixador gostaria de desenvolver mais sobre essa forma que o embaixador tem de pontuar essa questão? Eu vou falar com toda franqueza, Alexei. Isso é muito bom para a chefia da casa. Ao invés do embaixador, que está na chefia, na administração, ir lá bater e pedir favor, ele vai representando toda a classe. Ou não vai e manda o pessoal do sindicato conversar lá com
com o Ministério do Planejamento e outras autoridades que se ocupem dos nossos problemas. Que nós temos muitos problemas, mas nós não estamos sendo valorizados, Alexei. Nós estamos pelo mundo, um mundo que está fervendo, está pegando fogo. Não há um posto que esteja imune a um ataque, uma frustração, a um risco. E, no entanto, esses funcionários se sentem, ora, ameaçados, ora, sobretudo, abandonados, e o sindicato é a entidade que vai conversar com os funcionários, perguntando a eles o que está acontecendo nesse posto, o que o seu chefe está fazendo de errado ou de certo. Não é só de errado, mas qual é o tipo de trabalho interessante que ele está fazendo, por exemplo, em prol dos brasileiros que vivem aí. Então, isso aí alimenta o sindicato, dá a ele força, não só perante a administração, que pode usar o sindicato como captador de anseios. Eu vejo o sindicato como captador de anseios. E não é apenas uma banca de queixas e reclamações, porém, uma entidade qualificada para metabolizar várias queixas. Então, eu acho que é preciso ter um canal novo de intercâmbio com esses funcionários. Como isso vai ser feito, a nova presidenta tem que pensar como vai fazer, se é por e-mail, se é por telefone, como ela acha, ou se vai aberto ou vai ser fechado. E nós deveremos transmitir à administração, agora numa posição de legitimidade, todos esses anseios. E transformar esse diálogo em algo em benefício, não só do Itamaraty, mas da própria política externa brasileira. Porque a política externa precisa de bons funcionários. Ela não funciona na retórica. Ela funciona lá no posto, no local, nas gestões a serem feitas. Tem aspectos que a administração talvez não consiga ou não deva, por questões institucionais, fazer tanta pressão ou dialogar com determinadas pessoas, e que o sindicato pode entrar e ajudar e fazer a pressão que for necessária para a gente ter as demandas dos servidores do Ministério atendidas. E que o sindicato, e aí a gente pode ver exemplos de sindicatos na Esplanada que fazem isso, eles são, em conjunto com a administração, uma força de pressão, junto ao Planalto, junto ao IMPOG, e acho que esse é um papel que o sindicato, até como representante aqui também da nova gestão, a gente precisa pensar mais, transmitir isso também aos servidores, que o sindicato não é contra a administração, ele está aqui justamente também para, ouvindo os servidores, conseguir pressionar para conseguir que as demandas sejam atendidas com mais rapidez, que é o que a gente precisa. O que você está dizendo é importante, porque a administração, por exemplo, não pode dialogar com a tranquilidade que o sindicato pode com os meios de comunicação. Exatamente. Nós podemos dizer certas coisas, como sindicalistas, que a administração não quer, não pode, não deve fazer. Dizer certas coisas, não é? E isso não tem a responsabilidade do ministro de Estado, do secretário-geral. Eles ficam preservados, que é o termo que eu gosto de usar. A preservação da chefia, mas não a inércia. O sindicato pode fazer esse trabalho admiravelmente. Por exemplo, a questão da África em torno do ebola, né? Então, nós, como sindicato, podemos sugerir várias coisas sobre como prevenir, não o chefe isolado, como você estava falando, mas todos aqueles brasileiros que estão ali na região, porque o problema da ebola é regional, ele não é da capital, ele é do interior e se transmite com uma velocidade imensa através, por exemplo, dos empregados. E nós temos que agir. Como? Há várias maneiras de agir. É preciso fazer um grupo de trabalho, incluindo a administração, incluindo a Secretaria de Saúde e outras entidades, para dar apoio
a esses brasileiros que estão lá fora, porque brevemente a ébola vai estar em outros países, não só na África, mas em outros países. E isso está se vendo a cada dia. Então, todos os postos, digo, todos eles, e devem estar com uma circular, digamos, dando as orientações. Certos postos, por exemplo, são muito carentes. Então, é preciso fazer missões médicas para ir lá conversar, para ver a situação, para ver esses funcionários, por exemplo, que estão na embaixada, locais e que moram no interior do país, poderão trazer o vírus. O que está sendo feito a respeito? Né? É um protocolo. Exato, criar um protocolo. Então, há várias coisas. E isso vai o quê? Vai valorizar o nosso papel, vai ajudar o governo a mostrar que está defendendo as famílias dos funcionários. Porque, ao dar apoio aos funcionários, está dando apoio à família aqui no Brasil. E isso é uma bandeira fantástica para qualquer governo. Você vê que pouco se falou nessa campanha presidencial dos problemas dos brasileiros no exterior, pouco se falou no trabalho que o Itamaraty está fazendo na área consular, é fantástico, né? Dando apoio, pagando despesas e fazendo algo que só o Itamaraty pode fazer. Nenhum funcionário público de outro ministério pode fazer. E tem esse coeficiente de risco também, que é imenso. E vai crescer, porque não é só o ebola, outros vírus, o problema do terrorismo, tudo isso vai se acumular em cima das embaixadas, consulados. E nós precisamos agir preventivamente, não deixar acontecer, fazer tudo antes. E aí vamos ter grande vantagem. Então eu espero que o sindicato faça gestões no sentido de preparar uma grande circular em que esses funcionários que estão lá fora sejam protegidos. E essa proteção, às vezes, vem localmente. Por exemplo, certas embaixadas têm já os protocolos que eles aplicam lá. Por que não dialogar? Por que o nosso funcionário, embaixador, ministro conselheiro, carregado de negócio, por que ele não pode visitar o colega e pedir ajuda para ver o que está acontecendo lá? E isso vai dar uma segurança e valorizar o Ministério junto ao poder público. É fato, e aqui ele vai também o fato do Itamaraty não considerar a família. Ele trata a família meramente de forma burocrática e apenas visando ele servidor quando transferido para o posto. E isso é muito complicado. Nós sabemos, pela vivência que temos no exterior, de que nós temos que redobrarmos esforços para que a nossa família não sinta aquele impacto de uma nova vida, de uma nova cultura, e muitas vezes, assim, com extremas diferenças daquela que encontramos aqui no Brasil. Mas isso não acontece. Mas ainda, no contexto das suas afirmações, embaixador, a defesa dos servidores por parte do sindicato representa importante evolução histórica, que se amplia com a presença cada vez maior do Brasil no mundo, como o embaixador muito bem colocou, com o crescimento da diáspora brasileira, verdade? E que requer cada vez mais bons serviços, mas da parte da nossa rede consular, mas que é, muitas vezes, submetida a diversos tipos de ameaças, como coloca o embaixador. Qual a análise que o embaixador faz deste cenário? Gravíssimo, porque esses países, não vou mencionar os nomes, mas esses países estão criando uma barreira para a entrada de estrangeiros em geral. E o brasileiro cai nessa rede, embora seja um empregado fantástico, excelente e elogiado, mas acontece que é o protecionismo, é a discriminação que existe nesses países desenvolvidos, sobretudo. Então nós temos que estar num novo tipo de diálogo, quer dizer, o cônsul, o embaixador, com as autoridades daqueles países que estão discriminando os brasileiros. Se bem que eles estão discriminando os estrangeiros,
porque a Europa está sendo invadida por todos esses nacionais que não têm nos seus países as condições mínimas de sobrevivência. Desemprego, enfermidade, tudo de pior faz com que eles queiram ir para a fortaleza Europa. Então isso vai se agravar cada vez mais. Por exemplo, na Grã-Bretanha vai haver uma eleição e o tema principal é a questão dos estrangeiros. Se vai abrir, se vai deixar, se vai fechar, se vai ser mais rígido. Então, nós precisamos estar preparados para essa situação gravíssima que existe em relação aos nossos nacionais no exterior. E a tendência é que os nossos nacionais vão estudar, como que é o governo, aliás, anunciou o programa de presidenta Dilma, eles vão lá fora estudar e voltar. E vão voltar por quê? Porque vão ser discriminados lá. Então, eu estava ouvindo um programa da BBC, um funcionário, um jornalista, dizendo que estava com receio que em 4, 5 anos ele não possa caminhar em Londres pela cor e pelo ebola e por uma série de coisas. Então, ele está preocupadíssimo. Nós temos que estar preocupados também, porque a nossa discriminação ela vai no bojo da discriminação geral. Não é específica quanto ao Brasil, mas ela abrange todos os estrangeiros. É uma questão parlamentar. Os chefes de Estado estão com pouca força para defender a livre migração. Então, esses aspectos políticos da migração brasileira ainda não estão sendo estudados. E o sindicato pode criar um grupo de trabalho, chamando o pessoal da administração, chamando o pessoal de outros ministérios, umas 10, 15 pessoas. Nós temos muitos ministérios, né? Portanto, podemos ter um grupo de trabalho ampliado para defender esses, não só os funcionários das embaixadas, consulados e missões, mas também os nacionais que lá estão, nesse trabalho impressionante de divulgar o Brasil no bom sentido. Porque eles são o melhor marketing do Brasil. O trabalho que é feito lá fora é mais importante que o que é feito aqui. O que é feito aqui é eleitoral, mas o que é feito lá é em termos da nossa imagem perante os governos estrangeiros. E nós vamos precisar de muito investimento, porque o Brasil vive assim uma crise de credibilidade, não é? Pouca confiança, muito medo, não sei de quê, porque nós somos um grande país, temos todos os recursos para dar certo, mas temos uma carência de uma política externa voltada para o humanismo. Ela não pode ser ideológica, ela tem que ser humanista, tem que pensar nas pessoas, tem que apoiar as famílias, e o sindicato está nessa. O sindicato pode falar, como você disse, a administração não precisa falar, deixa que o sindicato fala. Você pode imaginar um embaixador dizendo para outro embaixador, deixa isso para lá, não se meta nisso não, deixa o sindicato fazer isso. Isso não é problema nosso, é do sindicato. Eles já não têm um sindicato, deixa o sindicato deles trabalhar. Então nós temos que reagir em função desse novo raciocínio, pelo qual o sindicato é responsável pela própria política externa. Olha só, isso é novo. O sindicato, ele é também responsável pela execução da política externa. Porque a política externa tem dois aspectos, a formulação e a execução. A formulação pode ser maravilhosa, mas se a execução tiver falhas, tiver pessoal incompetente, fazendo assédio moral e uma série de besteiras, não adianta ter política externa brilhante. Tem que ter na execução. E aí o sindicato entra com grande vigor e com grande força. Pode mobilizar os meios de comunicação, você pode chamar televisão e rádio e falar tudo isso que eu estou falando. Você pode conversar com eles. Eles vão fazer perguntas embaraçosas? Sim, mas isso é democracia. É você ouvir e responder perguntas embaraçosas. E está na hora do Itamaraty se acoplar a esse movimento mundial de uma verdadeira democracia. Ou seja, de que as pessoas de todos os níveis tenham a sua expressão, tenham o seu porta-voz, tenham o seu sindicato. Você vê a situação lá em Hong Kong? Eles estão precisando de um sindicato. Podem pedir ajuda técnica para nós. Porque eles ficam gritando nas ruas, mas eles não têm uma representação junto aos meios de comunicação. Que isso que preocuparia a China. Ter
esse pessoal vocalizado por uma instituição e não pela bagunça nas ruas, como está acontecendo. Organizada em torno dos seus interesses. Isso. E o sindicato, e o Brasil está avançado, e uma grande contribuição do Lula foi essa, de que colocou o sindicato no pedestal que merecia. Hoje, o Brasil é todo composto de sindicatos, como o do Itamaraty, com diversas manifestações, com muitos problemas, muitos políticos tentando particularizar aquele sindicato, mas isso é uma questão que não existe, felizmente, no Itamaraty. Nós somos apolíticos, no sentido puro da palavra, não é? Porque a política é a arte do bem-estar geral. Né? Então, nós buscamos, nós não fazemos campanha por ninguém, mas nós fazemos a campanha pelos nossos funcionários, agora, com legitimidade, com apoio, com carta sindical, com advogados, com uma televisão, com porta-vozes que podem tomar posições que a administração não precisa tomar. Deixa para o sindicato fazer. Eu diria que os funcionários também precisariam ser melhor treinados, justamente para poder defender os interesses desses brasileiros que estão no exterior, uma comunidade cada vez maior, e que muitas vezes nós somos mandados para o exterior sem treinamento, sem saber nem mesmo qual posição que a gente vai ter dentro de uma embaixada ou dentro de um consulado, se a gente vai tratar da área consular, da área administrativa, para que a gente possa conseguir defender os interesses dos brasileiros no exterior, como eles devem ser defendidos, é necessário se pensar numa melhor forma de treinamento do nosso pessoal, para que a gente consiga fazer o nosso papel de forma competente, como o senhor já falou. Não adianta ter um funcionário incompetente no exterior defendendo interesses importantes. Eles não vão conseguir defender de forma clara e objetiva. Uma das outras vantagens do sindicato, outro tipo de proteção, é no sentido das chefias. As chefias saberão agora que existe um sindicato, que esses funcionários têm um diálogo com o sindicato, que o sindicato é respeitado pela administração, que o sindicato tem uma expressão federal com outros sindicatos. Então, o jogo mudou muito. E, por isso, a administração se beneficia muito do sindicato, porque não precisa se desgastar. O próprio sindicato se desgasta, capta, briga, recebe as queixas. Mas, embaixador, dentro desse mesmo contexto, essa maturidade ainda não alcançou a sua plenitude dentro do Ministério das Relações Exteriores. E por que digo isso? É porque, não de forma oficial, mas chegou, enfim, pelo menos ao meu conhecimento, de que os novos servidores e diplomatas teriam sido aconselhados a não se inscreverem, não aderirem ao sindicato. Quer dizer, é óbvio que a gente vê que há uma certa... não há uma uniformidade no pensamento, e o embaixador bem sabe disso, que tem, né, mais antigas gerações, né, que têm dificuldade em entender aquilo que é o novo, né, administrar o novo, e que isso teria acontecido, mas não temos essa informação como oficial e, portanto, não vamos tomar frente do caso. Mas é bom que as pessoas que, enfim, se isto aconteceu e os novos diplomatas de fato ouvirem isso, eles têm que entender, e acredito que entendem, de que essa é uma opção dele, tão somente dele, certo? Assim como você escolheu o restaurante que você vai comer daqui a 10 minutos. Então não deve se deixar influenciar pela opinião daquilo que, de repente, é o embaixador, é o chefe, porque ele está extrapolando da sua autoridade. Essa é uma fase normal, é uma fase da ignorância, vamos assim dizer. A pessoa não conhece, não sabe, e na medida que o sindicato for se afirmando como
esse tipo de programa. Você pode até convidar Alexandre Garcia para vir aqui conversar. Outros grandes jornalistas, radialistas, vêm aqui e eles vão contar lá na televisão aberta o que ouviram e aprenderam aqui. Eles têm muito que aprender, porque, infelizmente, o Itamaraty tem uma capa de casta, de privilegiados, o que é tão falso, entendeu? Uma coisa terrível que impede, por exemplo, o aumento dos nossos salários. Isso aí é uma coisa terrível que se abate sobre nós. E nós somos, ao contrário, somos os únicos funcionários públicos que assumem riscos no exterior. E ninguém pode fazer o que a gente faz lá fora. Tem que ter capacidade linguística, tem que ter uma série de virtudes para conseguir esse trabalho. Muito tem que ser cobrado do Itamaraty, mas muito tem que o Itamaraty receber em troca desse trabalho consular, trabalho político também. Você me desculpe dizer, mas o Itamaraty está desvalorizado. Você não ouve falar no Itamaraty na mídia. Não ouve. Você não... Qual foi a última vez que você viu um embaixador falar na televisão, na Globo? Nem nesse momento político, as questões relativas nesse momento, né, do confronto eleitoral presidencial, muito pouco se ouviu falar, né, sobre a política externa, o que mudaria, o que deixaria de mudar, o que havia sido alcançado como sucesso ou não, enfim. Muito pouco, quase nada se ouviu falar. E os próprios comentários dos jornalistas são muito fracos, porque são vistos ideologicamente. Você é a favor de Cuba, é a favor da Venezuela, você é a favor dos Estados Unidos, não sei o quê, é tudo ideológico. Mas não se fala no trabalho do Itamaraty lá fora, nos riscos desses funcionários e no que vem aí, que vai piorar muito. O islamismo é uma nova força mundial, que não é só religiosa, é política, é social. Entendeu? O muçulmano é um homem que 5 vezes por dia ele se ajoelha diante de um tapete e ora para Alá. Então ele está mobilizado para qualquer tarefa, boa ou má. Então é uma nova força mundial, é algo assim novo e que tem que entrar na política externa. Quer dizer, o diplomata, por exemplo, tem que conhecer o que é o islamismo. Ele tem que saber. Já leu o Corão? Você já leu o Corão? Você já leu o Corão? Não. Me dei o trabalho de ler o Corão, que é difícil, porque é do fim para frente, entendeu? É complexo, entendeu? Tem aspectos da Bíblia e de outros não. Esse diplomata hoje é um ser do Renascimento, é mundial. Não adianta ele falar só inglês e francês, ele tem que falar a língua dos pobres, dos abandonados, da maioria silenciosa que ocupa o mundo. E que essa maioria está vindo cobrar do Ocidente providências, combater na origem o problema. Agora, embaixador, ainda a gente nessa seara de que estamos conversando, o que o embaixador tem a dizer sobre a valorização e os mecanismos de incentivos aos servidores, principalmente aqueles lotados no exterior? Olha, há vários mecanismos, alguns estão engavetados, estão parados, e que precisam ser retirados da gaveta e aplicados. É lógico que custa dinheiro. Nada é de graça. Tudo custa dinheiro. Mas nós temos que fazer um sistema pelo qual alguns funcionários sejam mais bem remunerados que outros porque fazem algo diferente. Viu a diferença? Então, se ele faz diferença, se ele tem mais risco, se ele vai lá na Guiné, se ele se expõe ao ebola, ele tem direito a pontos na promoção, na remoção, entendeu? Se ele assume riscos, o Itamaraty tem que reconhecer que ele é um funcionário especial, que ele não é o que está agindo burocraticamente. Ele tem que reconhecer o valor desse funcionário cuja hierarquia não interessa. Pode ser embaixador, pode ser até da portaria, não importa. Você está lá fora, foi mandado como motorista, ele tem que ter o respeito da administração e do sindicato. O sindicato não pode esquecer esses funcionários mais humildes, porque eles são a vitrine da missão diplomática. E aí também ainda, né,
na continuidade, enfim, desse raciocínio, quais são as suas considerações sobre a gestão da força de trabalho do serviço público, sobretudo em um órgão com tantas peculiaridades como é o caso do Ministério das Relações Exteriores? Essa administração, esses funcionários, essa nova presidenta, ela tem que dialogar com os outros sindicatos, trocar figurinhas, mas de uma maneira honesta, sincera, participar dos eventos. É lá em Fortaleza, vai lá, seja onde for, tem que mandar um representante do Sindicato do Itamaraty e mandar um relatório para o exterior, do que está acontecendo. Para isso tem essa televisão. Para isso ela existe, para mostrar aos funcionários no exterior, e aqui também, o que está sendo feito. Essa é a grande transformação, porque eu só acredito em comunicação, só acredito em meios de comunicação. E o sindicato tem que ganhar nova força. Aí esse diplomata aí que não quer entrar para o sindicato, quando ele vir a imagem do sindicato falada pelo Alexandre Garcia, por exemplo, ele vai dizer, puxa vida, eu estou atrasado. Eu já podia estar sindicalizado, eu estou aqui perdendo tempo. Aí ele vai sindicalizar. Mas isso vai levar algum tempo, não é assim da noite para o dia. Nós vamos viver o rescaldo dessas eleições, depois nós vamos cair na realidade, e aí o sindicato tem que ter uma nova atuação junto aos meios de comunicação. É fato. Agora, sobre aquela questão de sobressaltados, enfim, convivemos hoje com essa realidade. De acordo com o embaixador, eu vou numerar 3 questões. O que poderia ser feito para os servidores que se encontram em áreas de doenças endêmicas? O que poderia ser feito com eles? Como garantir que, sem abandonar sua missão institucional, esses servidores sejam amparados? E, por último, que medidas preventivas poderiam ser planejadas e implementadas em coordenação com as autoridades locais, bem como com o corpo diplomático local, para sairmos do tratamento caso a caso, para abandonarmos a velha e ineficiente prática de apagar incêndios? Primeira coisa, é preciso criar aqui, o sindicato pode tomar iniciativa, um grupo de trabalho para saber quais são os riscos que o Brasil tem e, ao mesmo tempo, os riscos que as embaixadas têm naqueles países. Porque isso representa uma troca de informações importantíssima. Depois, é preciso enviar missões médicas a esses países para conversar, não é? Mas tem que ter um médico que fale inglês, por exemplo. Não é mandar qualquer um. É mandar um cara que vai conversar com um médico de tal embaixada que já está pronta para defender os seus funcionários. Aí nós vamos captar tudo isso em favor daqueles que estão lá e daqueles que estão aqui, que podem ir para lá, mas que têm medo de ir, porque se sentem abandonados. E essa sensação de abandono é que tem que acabar no Itamaraty. O sindicato tem que trazer essa mensagem de dizer, você não está só, nós estamos com você. E a mensagem ela é fulminante. Ela abrange a administração, abrange o chefe de posto, abrange todo mundo que está envolvido. A nossa preocupação, a nossa bandeira, tem que ser a proteção desse funcionário que até agora, infelizmente, não teve o apoio emocional, espiritual que merece. Os reflexos das atuais restrições impostas aos executivos nos preocupam, levando-nos permanentemente a uma vida de sobressaltos, principalmente no exterior, no que se refere à residência funcional. Gostaria de um comentário seu, embaixador, sobre isso. Eu acho que essa questão toda ela é política. Na medida em que você prova e comprova que esses funcionários estão em defesa real do nosso país lá fora, certas áreas estão altamente problemáticas, e que você leva isso à presidência da República, por exemplo, e mostra o que tem que ser feito em termos de residência para esse pessoal, sem medo e com apoio da mídia. Porque sem a mídia no Brasil você não faz nada. Você nem ganha eleição.
se você não tiver o apoio da mídia. Antigamente, na época do Brizola, todo mundo ia para palanque e fazia comício. Hoje não, o comício é na TV. É na TV que a imagem é vendida. Então, nós precisamos dos meios de comunicação. O sindicato pode ter um assessor de imprensa, jornalista, trabalhando, por exemplo, num jornal ou numa rádio e que preste assessoria periódica aqui. Ele leva o material, traz coisas importantes. É preciso fazer uma revolução, Alexei. É uma revolução realmente de mídia, de comunicação, tirar o Itamaraty do armário. Não pensar no Itamaraty só Venezuela, Cuba, não sei o que, Estados Unidos. Não é isso. Política externa é uma coisa. A aplicação dessa política é outra. Talvez seja mais importante até. Porque da maneira como executa a política externa, você vai obrigar a mexer na formulação. Então, tem que ter o feedback. Então, nós estamos vivendo esse momento de transição presidencial e outras transições que estão vindo por aí, a gente ouve falar, mas não sabe, e aproveitar essa onda e surfar. Nós temos que surfar esse momento de transição, cobrar, por exemplo, a oposição aqui hoje fala em cobranças. A situação vencedora fala que vai realizar isso e aquilo. E o Itamaraty vai fazer o quê? Não tem a sua cobrança? Nós temos que ter a nossa cobrança em termos dos funcionários. Porque eu não estou falando aqui de política externa. Eu estou falando da aplicação da política externa. E nisso é que entra o sindicato e entram os funcionários. Porque a política externa pode ser voltada para um lado ou para o outro. Mas a aplicação dela no terreno, ela é crucial. Se ela não for bem feita, anula e prejudica a formulação muito bem feita. O Brasil teve um grande formulador de política externa, que foi o Santiago Dantas, professor, meu professor. Era brilhante, mas ele é o formulador da política externa, do João Goulart. Então ele, naquela época, não tinha nem sonhava em sindicato, nem nada. Mas ele certamente estaria apoiando a parte da execução da política externa. E hoje, nesta entrevista, nós temos que bater firme na questão da execução da política externa e mostrar que o sindicato é a peça-chave para essa execução. E dar as condições mínimas, né, de trabalho para que os servidores possam, enfim, produzir a contento, enfim, os seus desafios. E a residência, que você perguntou, sem morar bem, como é que esse funcionário vai se sentir tranquilo, vai funcionar? Se ele, no fim do mês, não sei como pagar. Se vai conseguir pagar o seu aluguel. Você não sabe. Vai ser exposto a uma situação constrangedora. Vexatória. Para ele e para o Brasil. Para o Brasil, com certeza, com certeza. Então, eu vejo o sindicato assim, com um trabalho histórico, que nunca houve no Itamaraty. Porque faltava essa instituição. Não digo a revelia, mas paralelamente vai por um caminho assim, iluminado. Pode ser atividades complementares, porque deve ser assim. Isso. E que não está ligado tanto à questão da direção da política externa. Olha só, a política externa pode estar voltada para um lado, tudo bem, é isso que o Itamaraty tem que fazer, porém a execução, ela é um papel crucial em tudo isso. E até hoje a execução tem sido dificultada por restrições financeiras, como essa que você mencionou, e outras, como a preparação do funcionário. Chega no local e não sabe o que ele vai encontrar, que tipo de problema ele vai encontrar. E aí ele se sente traído, o que é grave, um funcionário no exterior se sentindo traído. Eu estive na África 5 anos, eu conheço esses problemas todos de despreparo dos funcionários. E a ideia do próximo questionamento, da próxima pergunta, é que o embaixador propõe, para que, no atual contexto de severas restrições, como aqui estamos confirmando, a garantia das nossas atividades finalísticas, sobretudo nas áreas da economia internacional, dos acordos econômicos, das parcerias políticas, da promoção cultural, da divulgação da imagem do Brasil, enfim.
porque evidentemente que sempre há um comprometimento, porque as pessoas, quando elegem o seu posto, hoje, no momento atual, relevam as condições nesse posto. E às vezes é um posto com um custo de vida muito alto. E o salário dele não vai oferecer uma condição mínima para que ele possa, então, dar respostas minimamente satisfatórias e possa, então, pretender despreocupar-se com o seu pessoal para poder dedicar-se ao seu profissional. O que o embaixador poderia dizer sobre isso? Bom, isso tudo que você está falando é como um militar que vai à guerra sem munição. Então, como é que ele vai fazer o grande combate se ele não tem munição, se não tem nem armamento? Então, o funcionário do Itamaraty que vai para o exterior, nessas condições que você descreve, ele vai sofrer mais e vai pedir logo para sair de onde está. Isso é muito ruim, porque a experiência dele é valiosa. A minha experiência de África me ajudou muito a entender, por exemplo, o mundo islâmico, porque a Costa do Marfim tem uma grande população muçulmana. Então, eu compreendo o que está acontecendo, o papel do terrorismo radical islâmico, que não tem nada a ver com o islamismo religioso, espiritual, das mesquitas, dos pregadores, não tem nada a ver. Mas é uma radicalização. Assim como você pode ter um político, ou um partido político, com uma facção radicalizada, também o islamismo pode ter isso. Mas eles têm atitude espiritual religiosa digna de respeito. E eles são a grande maioria. Só que a minoria é atuante e está totalmente politizada. Por isso que eu acho certo uma crítica, inclusive de um dos candidatos à eleição presidencial, no sentido de não bombardear, de não matar os muçulmanos assim como eles estão fazendo. Jogar bombas, achando que vão destruir aquela ideologia. Não é por aí. Eu não diria a você qual é a saída para isso, mas jogando bomba em cima do pessoal radical muçulmano não vai resolver o problema. Pelo contrário, só vai piorar e eles vão criar condições de contra-ataque espetacular. Assim, inimaginável que nenhum CIA, nenhum MI5, nada, ninguém dessa gente vai imaginar, não é, o que vai acontecer. Porque é uma batalha espiritual, religiosa. Ela não é política. Está sendo vista como política, mas não é. Então, voltando ao tema principal, é preciso que os nossos funcionários, por exemplo, conheçam o que é o mundo islâmico. Se ele vai para o Paquistão, tem que saber. O Paquistão é islâmico. E o que ele vai esperar em Islamabad? Eu tenho um bom amigo lá em Islamabad, está voltando agora. Eu vou conversar com ele, eu vou me reciclar nesse panorama do islamismo radical que existe lá no Paquistão. E pretendo trazer novas contribuições para saber como os funcionários da embaixada em Islamabad podem se proteger melhor. E acho que aqui a gente volta ao ponto da preparação do funcionário. Isso. Porque em outras chancelarias a gente tem um exemplo de gente que sabe os funcionários sabem com uma antecedência muito maior do que na nossa, para onde eles irão, e aí podem se preparar aprendendo a língua, aprendendo a cultura. Tem chancelarias, inclusive, que mandam o funcionário para uma imersão no país onde ele vai servir antes de começar o tempo de serviço, justamente para ele poder aprender sobre aquela cultura e saber o que esperar e como ele vai poder contribuir em análises e no atendimento aos brasileiros que estarão lá. Tudo isso faz parte de uma preparação de um corpo profissional, né? É isso, e isso... Aproveitando a oportunidade dessa sua colocação, de um cedo repetitivo, e aí nesta preparação, quando nós falamos do funcionário, do servidor, deveremos incluir a família dele. A família dele tem que estar incluída, porque senão esse funcionário também terá comprometido a sua performance.
Com certeza. É a família no sentido moderno, né? Você entendeu o que eu falei, né? Entendi. Então, não vamos discriminar aqui. Não, é absoluto. De maneira Não é nenhuma. lugar para isso. E eu acho que ela está falando é importante, porque senão a pessoa que está preparada para o posto vai reagir bem, já vai conhecer. E eu acho que o sindicato pode criar um grupo de trabalho especificamente da preparação. Não precisa atuar imediatamente, mas faz uma espécie de um elenco de necessidades, conversa com a administração para mostrar novamente que não é nada contra, pelo contrário, é a favor, que nós podemos fazer um trabalho que eles não podem, não querem e nem precisam fazer. Complementares. E receber, porque o funcionário às vezes tem um temor reverencial, não quer falar com aquele ministro que está na administração a realidade que vai na cabeça dele. Então ele prefere falar com o sindicato. Conversa com o sindicato, olha, eu tenho uma pessoa, assim, não é minha esposa, tal, mas é feio, não sei o quê, como é que eu vou fazer, entendeu? Então essa tranquilidade, essa intimidade com o funcionário, só o sindicato pode ter. Porque diante da administração, ele tem o chamado temor reverencial. Tem medo da retaliação. Nós vamos acabar com isso. Alexei, nós temos que acabar com esses, com esses preconceitos que andam pelos corredores do Itamaraty, entendeu? Equivocados, traindo a própria missão. Quer dizer, o cara vai ser beneficiado por esse sindicato e diz que não vale a pena. Como é que pode? É porque ele está mal informado. Só por isso. Que ele, não é para dizer ignorante, mas ele está mal informado. Então, eu acho que está na hora de o sindicato tomar um perfil assim, até agressivo e revolucionário, para mudar essa situação, sem assustar a administração. Pelo amor de Deus, nada de assustar ninguém. Não, porque eu acho que, enfim, estamos falando de uma mesma instituição e todos nós fomos forjados nessa instituição, que nós nos conhecemos, e sabemos o que podemos contribuir, o que podemos oferecer. Então, só se alguém fizer uma leitura diferente de que estamos sendo agressivos pelo simples prazer da agressividade, e a agressividade não é prazer, prazer absolutamente nenhum, certo? Mas com muita maturidade, é por isso que essa renovação da direção do sindicato é importante, que as pessoas tragam um novo fôlego, que tragam novas ideias, que olhem para a mesma situação com um olhar um pouco mais diferente e sem medo de errar, porque a pena da morte é irrecuperável, né? E ainda assim existe a lembrança. Enfim. Mas, embaixador, o que o senhor gostaria de acrescentar, sobretudo no tocante à importância de participar dos esforços que tem de ser, enfim, de todos, no sentido de valorizar o servidor e o seu exercício profissional, para podermos, então, concluirmos esse nosso bate-papo. Olha, eu vim aqui hoje não para falar blá blá blá. Eu vim mandar uma mensagem dura e firme para os funcionários, que eles se sindicalizem para não ficar na pré-história, para que estejam à altura dos outros órgãos que nos cercam e que estão bem avançados, com salários atualizados, porque criaram seus sindicatos há muito tempo. Poder de negociação diferenciado. E são respeitados pelas respectivas administrações, não há problema algum, todo mundo é removido, todo mundo é promovido. Pelo fato de ser sindicalizado, não significa, senão, um acréscimo. Não é uma perda, é um acréscimo, é uma força que o funcionário ganha. E essa mensalidade paga é ínfima perante tudo aquilo que o sindicato pode lhe proporcionar. O sindicato está na frente da história. Doravante, os governos só vão respeitar os sindicatos, Alexei. É verdade. Nem os partidos políticos serão respeitados. Os sindicatos serão, porque serão a força das urnas, dos votos, entendeu? E os partidos representam uma minoria. Quanto sindicatos e centrais sindicais temos conversado muito sobre isso mesmo. Pois é.
Então nós temos que nos associar a esse pessoal que está com as ideias avançadas, que não está com ideias do passado, e fazer com que os nossos funcionários venham a Brasília ou por e-mail, se manifestem. E aí eu estou certo que o sindicato vai criar uma hotline com os funcionários, trocando e-mail, sem medo de retaliação, nada disso. Porque aí o sindicato vai ter um nível de diálogo que até hoje não existiu. Não houve corregedor, nada disso. Agora é um sindicato que tem outros sindicatos ombro a ombro. Então basta você falar um outro representante do sindicato e aquilo se espalha. Então, O contexto mudou. o contexto mudou completamente. O Itamaraty se valoriza com os sindicatos, o Itamaraty cresce, o Itamaraty será respeitado na presidência da República na hora dos ajustes salariais e na hora das despesas absolutamente necessárias. Eu diria, embaixador, que, enfim, esse contexto mudou e que hoje não há mais lugar para fazermos qualquer referência à famigerada cultura da casa. Isto porque, quando nos referimos a essa cultura da casa, é porque houve uma falência quanto aos argumentos. Não existe mais cultura da casa. Queremos um profissionalismo, queremos um tratamento adequado para que a gente possa dar a resposta, certo, necessária aos desafios da política externa brasileira. E para isso devemos estar preparados e amparados, senão nada vai acontecer. Embaixador Bruno, muitíssimo obrigado e pode estar certo que vamos contar com a sua presença outras tantas vezes. Sei que o embaixador também trabalha com a preparação de interessados em ingressar no Rio Branco, e isso pode ser até um convite futuro para falarmos sobre isso. Joana, eu gostaria que você então também traduzisse aí, dissesse ao embaixador tudo aquilo que vai trazer grandes contribuições ao nosso sindicato. Embaixador, eu queria também agradecer a presença do senhor aqui. Para mim, acho que para muitos colegas que vão nos assistir, é enriquecedor ouvir de um embaixador esse entusiasmo pelo sindicato, até para quebrar aquele estigma de que os embaixadores são normalmente reacionários ou que têm uma postura contra o sindicato. Então é muito estimulante estar aqui na presença do senhor com essas opiniões, e espero que o senhor possa contribuir com a gente, continuar contribuindo agora com a nova gestão, para que a gente traga cada vez mais diplomatas e que as pessoas percam o medo ou essa resistência que existe com relação ao sindicato, porque a gente está aqui para trabalhar pelo bem de todos os funcionários. Muito obrigada. Eu quero agradecer também a presença de vocês dois, que fizeram perguntas muito boas, estimulantes, e que me levaram a dizer duras verdades aqui. Eu acho que ninguém até hoje falou assim no Ministério. Ninguém, com nenhuma autoridade, porque eu estive tanto em postos difíceis e desenvolvidos como Washington, como em postos difíceis como Abidjan. E eu quero ser aqui o porta-voz do protesto, o porta-voz da reivindicação de novas atitudes, inclusive do sindicato. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, João. Até o próximo programa.